Vamos começar a aula agora. O que acontece? Nós pensamos muitas vezes que Deus abandonou Jesus na cruz. E isso não é uma verdade. Deus não pode abandonar Deus. E o que Jesus está falando aqui? Ele está recitando um salmo de Davi na cruz. Exatamente esse salmo aqui. Então, quando a gente começa a olhar as escrituras e descobrir certas coisas, algumas coisas na nossa mente começam a ficar mais claro. Tem duas coisas que nós vamos trabalhar aqui, e talvez de uma maneira mais ampla nas próximas semanas, que nós chamamos de a cosmovisão. Cristã. Não, e o dualismo. É o dualismo? Tá bom. Samanta pediu para eu falar. Vocês sabem o que é cosmovisão? Todo mundo sabe? Bem claro? Não, né? Então vamos lá. Cosmovisão, todos nós temos uma. Cosmovisão, todos nós temos uma. O que é cosmovisão? É a maneira como eu enxergo as coisas, como eu enxergo o mundo, como eu percebo as coisas. Então, um exemplo clássico que nós damos é: se o meu óculos aqui, ele tem a lente vermelha, quando eu colocar ele, tudo que eu vou enxergar é vermelho. E a nossa cosmovisão, ela é, às vezes, afetada por um pensamento que veio sobre nós e que nós aprendemos, e isso, ao longo dos anos, é desenvolvido. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus criou o céu e a terra, parece que há uma criação só, né? Deus cria o céu e a terra. E por que a gente fala que a terra é matéria e o céu não é matéria? Quem disse que o céu não é matéria? Porque para nós cristãos, nós achamos que o céu é um lugar onde os anjos estão lá tocando harpinha e tudo mais. Da onde que surgiu isso? Muitos anos atrás, um cara aí que se aprendeu na escola, chamado Platão, começou a pensar sobre isso, sobre algumas coisas do mundo. E ele falou que tudo que não é real é irreal, ou é do mundo das ideias. Então, Platão começou a desenvolver esse pensamento. Tudo que é visível, obviamente, tudo que não é visível é invisível. Ou seja, é do mundo das ideias. Pode ser que exista ou não. Alguns pais da igreja, como nosso amigo Orígenes, pegou esse pensamento de Platão e começou a aplicar dentro da igreja. Ou seja, existem as coisas reais e as coisas invisíveis, que elas estão no mundo das ideias. Só que para Platão, o mundo das ideias pode ser que não seja real. Então nós chamamos isso de cristoplatonismo, que é um pensamento grego que veio para dentro da igreja e que ao longo dos anos foi desenvolvido. Por isso que a gente acha que o céu é uma fumaça, é algo diferente do que a Bíblia fala que é. Então a gente vai falar isso bem mais lá para frente. Talvez eu vou falar isso. Então, cosmovisão é a maneira como eu vejo o mundo. E dualismo, o dualismo, ele já viu aquele negócio, você é santo ou profano, né? Então, ou você tem a sua vida diante de Deus, na igreja e tudo mais, e quando você sai, você é outra pessoa, né? Então, essa questão do dualismo também não é algo bíblico, né? Se nós devemos de tratar nós com santidade ou profano, então nós acreditamos que tudo é santo, tudo é para a glória de Deus, o nosso trabalho, né? Assim como as nossas orações e tudo que a gente faz. Beleza? Mas vamos começar a aula aqui. Então, quando a gente fala de evangelho, geralmente o que vem na nossa cabeça? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Mas isso não é o evangelho. Isso são histórias que nós tratamos como os evangelhos da Bíblia, tá? Eu acrescentaria mais um, eu colocaria Romanos, porque Paulo diz que é o evangelho segundo Paulo. Então Romanos é um livro que fala muito sobre o evangelho.
Então, é sobre essa mensagem que a gente vai falar hoje e nos últimos dias aqui, nos próximos dias, o Evangelho. Então, agora, abra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Por que nós precisamos entender o Evangelho? O que é o Evangelho, né? Que nós já falamos que é essa boa notícia. Então, o Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas, João. O que eu falei? Romanos. Falei o Romano? Ah, tá. Isso aí. Porque hoje tic-tac não está batendo bem, não. Mas vamos lá. 1 Coríntios 9, 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer e deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, antes da gente começar a entrar de fato nessa mensagem do Evangelho, eu queria mostrar aqui que o Evangelho não é uma mensagem para os não crentes. As pessoas que estão lá fora, elas precisam conhecer o Evangelho. Daí a gente descobre o Evangelho, que a gente acha que o Evangelho é só uma coisa, ou é só o livro de Mateus, Marcos, Lucas, e a gente não precisa mais, como se a igreja não precisasse mais do Evangelho, ok? Só que o Evangelho é a mensagem de um discípulo de Jesus, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro para as igrejas falavam desse Evangelho. Então, na verdade, essa é a mensagem dos apóstolos. Eles falavam sobre o Evangelho. Então, o que nós precisamos hoje falar? Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia também vai falar que existem outros evangelhos. Então, eu gosto quando Jesus enfatiza sobre o Evangelho do Reino. Ele diz que este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Porque me parece que Jesus está querendo deixar claro também que pode existir outros evangelhos, mas o Evangelho do Reino está falando de um rei, de uma pessoa que governa sobre todas as coisas. Então, como que Paulo pregava? Como que Paulo anunciava? Como que Paulo pastoreava a sua igreja? As igrejas que ele tinha, né? Pregando o Evangelho. Tá bom? Gênesis 3, versículo 15. Se alguém tiver alguma pergunta, é que eu falo às vezes rápido e às vezes eu esqueço que as pessoas estão anotando e tudo mais, e então, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode levantar a mão. Então, Gênesis 3, versículo 15, é a primeira promessa da Bíblia. Então, o homem e a mulher pecam, né, ali, e aí Deus fala com a mulher, e ele fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, está falando para a serpente, né, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, este texto é um texto que nós gostamos muito lá em casa. É a promessa de Deus para Eva, que dela viria o descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria fazer a conexão de volta com Deus. Eles iriam voltar para o jardim. O jardim não era apenas um lugar físico, mas era o lugar da comunhão com Deus. Então, em Gênesis 3,15, os teólogos vão chamar do proto-evangelho. E todos os outros, Walter Kaiser Jr. vai dizer que todos os outros profetas da Bíblia do Antigo Testamento profetizavam em cima dessa profecia de Gênesis 3,15.
Então, o que é o proto-evangelho? Proto-evangelho é o primeiro evangelho, que está aqui em Gênesis. E o que é primeiro evangelho? É a primeira boa notícia da Bíblia. Então, Gênesis 3,15 está falando sobre o evangelho, essa boa notícia. Então, o evangelho, ele não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1. Lembra que a gente começou falando, explicando. Ele começa a ser revelado para nós lá no livro de Gênesis. Esse é o proto-evangelho, a primeira menção, a primeira boa notícia, ok? Então, quando a gente vai falar sobre o evangelho, você já deve ter visto muitas vezes, a gente vai tratar um pouco disso, talvez não de forma sistemática, mas eu vou tentar resumir algumas coisas. Nós fazemos geralmente 4 divisões, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, de maneira sistemática, os teólogos durante anos começaram a estudar e fizeram essas 4 divisões sobre como apresentar o evangelho. Então a gente não vai conseguir aqui, talvez de passo a passo e tal, apesar da Samantha pedir muito para eu fazer isso, mas é porque a gente tem muita coisa para falar, então pouco tempo. Mas eu queria enfatizar alguns pontos de cada assunto desse. Então a gente tem depois materiais extras para você estudar em casa, livros, tudo mais. Mas eu costumo dizer que se nós não entendemos corretamente cada ponto desse, ou se nós não entendemos errado um desses pontos, para mim tudo desaba, tudo vai por água abaixo assim. Porque se nós não conhecemos o propósito eterno de Deus, o propósito da sua criação, nós não vamos entender a queda do homem. E se nós não entendemos a queda do homem, nós não entendemos que Deus odeia o pecado. E por não entender a queda do homem, nós compreendemos mal a cruz de Cristo, a graça de Deus, a obra da cruz. Então, porque nós não compreendemos o pecado, o tamanho do pecado, essa graça, a cruz de Cristo, ela se torna o que nós chamamos de graça barata. Ela não tem valor. Ela para nós não faz sentido. No videozinho eu falei lá, né? Se um caminhão de bombeiro chega na sua casa, não está pegando fogo, ele não é uma boa notícia. Então, talvez por nós não entendermos a obra de Cristo na cruz, nós também não conseguimos lançar as nossas vidas no propósito dele, na consumação de todas as coisas. Então, é fundamental nós, a igreja, entendermos o que é o evangelho. Esses 4 pontos. Por que Deus criou todas as coisas? Para que Deus criou todas as coisas? Como que foi a queda? Como que aconteceu a queda? O que é a redenção? E o que é a consumação? Tá bom? Então, primeiro ponto que eu queria falar essa noite. Talvez eu vou fazer um intervalo. Tem café? Bastante café? Tem. Porque eu vou precisar. Primeiro ponto de hoje, à noite, eu queria falar que Deus é santo. Deus é santo. Nuno, o que quer dizer Deus ser santo? É que Deus odeia o pecado. Deus ser santo quer dizer que Deus é o oposto do pecado. Deus está aqui e o pecado está aqui. Não tem como misturar as duas coisas. Então, o primeiro ponto da visão de Deus sobre o homem é fulminante. Deus olha para o homem e ele vê que o homem não presta. O homem é mau. O maior engano da humanidade que existe na humanidade é a ideia de que o homem de que existe algo bom no homem. E que ele pode fazer o bem a partir dele mesmo. Tá bom? Isso é o maior engano. Você já viu alguém dizendo assim: cara, fulano é tão bonzinho, ele faz tudo correto, só falta virar crente. Nossa, ele sabe?
é um menino bom, né? Faz tudo correto e tal. É como se faltasse a cereja do bolo. Só falta ele para a igreja, né? E porque o resto ele já tem, ele é uma pessoa boa, né? Então. É um incrédulo bem-aventurado, né? Incrédulo bem-aventurado. Sabe, ó, quem sabe ele vai na igreja e ele aceita Jesus, sabe? Parece que Jesus está precisando ser aceito por ele, assim. Então, vê como a gente inverte as coisas, né? Parece que Jesus está precisando ser aceito por ele, né? Ó, menino bom. Então, Deus é santo. Então, primeira pergunta, se você está anotando aí, coloca aí. Quem é Deus? Quem é Deus, Débora? Romanos 11, versículo 33. Quem é Deus? Opa, eu não anotei o versículo, eu não escrevi. Deixa eu ler. Romanos 11, o Evangelho segundo Paulo. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Está em outra versão, que eu não gosto dessa. Mas vamos lá. Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Deixa eu só mudar a versão, que eu não gosto dessa. Pronto. Então, primeiro ponto, Deus é onipotente. O Evangelho começa falando de um Deus que pode fazer tudo. Deus é onipotente, Ele pode fazer tudo. Só que Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ué, o que é isso aí então? Isso não são características fracas de Deus, mas ela fala de quem Ele é. Então, Deus tem o poder de fazer todas as coisas, porém, Ele só vai fazer algo de acordo com o seu caráter. O que eu falei? Deus é santo. Então, o nosso Deus é um Deus onipotente. Ele tem um poder ilimitado, mas é um poder que está direcionado para a sua santidade. Então, segundo ponto, Deus não depende de nós. Deus não depende de nós. Deus não depende do nosso trabalho. Deus não depende da nossa obra missionária. Deus não depende da nossa adoração. Deus não depende de nós. Ele é um Deus independente. Quando eu e você nos tornamos independentes, nós pecamos. Porque toda a criação depende de Deus. Foi criada para Ele, né? Mas o Criador, Ele não é servido por nós como se Ele precisasse de alguma coisa. Atos 17, vamos ler. Versículo 22. Atos 17, versículo 22 até o 24. Diz assim: então Paulo levantou-se no meio do aerópago e disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanos.
Então, Deus não precisa ser servido por nós. Deus não precisa de nós. Então, Ele não nos resgata por meio do Evangelho para que, de alguma maneira, a gente possa suprir uma carência em Deus. Deus não está carente. Deus não te salva para que você, estou precisando aqui. Não. Deus não nos resgata para isso. Porque parece que tem alguma coisa faltando, né? Mas é porque Ele tem de sobra. Entende? É porque o seu amor e a sua glória sobram. Porque Deus amou o mundo de quê? Tal maneira que Ele deu. Porque Deus amou o mundo que Ele deu. Então Deus não falta nada. Então Deus nos resgata por meio do quê? Do Evangelho. Gênesis 3,15. Não para suprir as suas necessidades, mas para que através das nossas necessidades a glória dele seja demonstrada a nós. Então, essa glória, essa beleza de Deus que é revelada por meio do Evangelho. Então, essa glória do Deus é que Ele é digno de receber as nossas vidas como uma oferta, como algo que Ele mesmo comprou para si mesmo pelo seu sangue. Salmo de número 19. Opa, isso aqui é provérbio. Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, eles são vistos por meio da sua criação. Então Deus fez todas as coisas de acordo com a sua vontade, e isto mostra o quão Ele é soberano. Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade. Imagina se você vai construir uma casa, ou você tem uma sala. Então você coloca um móvel nesse lugar, o sofá no outro, a planta no outro, o quadro e tudo mais. E aí você olha para tudo aquilo ali, cara, está exatamente como eu gostaria que estivesse. Então Deus criou todas as coisas. Ele mostrou a sua soberania na criação. Ele criou todas as coisas da maneira que ele gostaria. Então, Deus fez todas as coisas sem precisar do meu auxílio, do seu auxílio. Você não estava lá para dar um pitaco no jardim. Então, Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade. Então, Deus nos cria para que nós sejamos dependentes dele para sempre. Mas Deus não é dependente de nós. Então, Deus não é apenas onipotente, Deus não é apenas independente, mas Ele é o nosso Criador. Portanto, se Ele é o nosso Criador, imagina, se Deus é o nosso Criador, Ele tem toda a autoridade e nós devemos de prestar conta para Ele. Muitas pessoas vão se revoltar com Deus a respeito dos seus mandamentos. Parece que Deus está exigindo alguma coisa, né? Quem Deus pensa que é, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim, para me julgar só Deus? Como é que é? Tem um... Só Deus vai julgar. Ah, meu amigo. Só Deus. Bom,
Então, quem Deus pensa que é, né? Por que Deus está condenando as minhas práticas? Deixa eu aqui, né? A questão é que a gente não pode discutir justiça com Deus. Porque Deus nos criou e Ele tem o direito sobre nós. Deus nos criou e só Ele pode dizer como nós devemos de viver. Qual que deve ser o padrão, a conduta, né? Ele tem o direito. Quando eu crio algo, eu tenho direito sobre aquilo que eu criei. Então Deus tem o direito de exigir. Ele poderia exigir: Pedro, não venha mais com essa camisa verde. Seria bom. Mas... Hã? Tem certeza também. Então vamos lá. Deus, ele é independente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é criador. Mas ele também é santo. Então ele não apenas nos cria, mas ele nos cria nesse propósito da sua santidade. Então, voltando a falar novamente, o que quer dizer essa palavra santo? O que quer dizer Deus ser santo? Quer dizer que Deus é totalmente separado do pecado. Quer dizer que Deus tem uma separação de tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é contrário à sua lei e o seu caráter. Deus é santo. Ele é totalmente contrário do pecado. E olha que legal. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Não. O que era, qual que era, vamos lá, Deus é santo. Qual que era a lógica da coisa acontecer sem Jesus? Era que o chão se abrisse agora e todos nós fôssemos para o inferno. Essa é a lógica da coisa. Porque Deus odeia o pecado. Essa seria a minha... obrigado, advogada. Obrigado, advogada. Essa seria a nossa sentença. Seria correto isso. Entende? Mas, se a santidade de Deus fosse apenas para dizer que Ele é separado do pecado, né, nós não poderíamos dizer que Deus é santo eternamente. Se a gente fosse dizer assim, santidade, Deus é santo, é porque Ele é separado do pecado. Tá, mas como que Deus é santo eternamente, então? Porque Deus já era santo mesmo antes do pecado entrar no mundo, ok? Então Deus já era santo. Então, eternamente, Deus, a santidade de Deus tem existido como uma característica, um atributo dele mesmo antes da queda do homem, tá? E as Escrituras vai revelar isso para nós. Deus é santo não apenas porque Ele é separado do pecado, mas Ele também é dedicado a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honroso. Então não existe coisa mais santa, mais importante que o próprio Deus. Deus vive para a sua própria glória. E aí, pode talvez na nossa mente caída, perversa, pecaminosa, pensar assim: cara, Deus é um Deus egoísta, porque Deus vive para a sua própria glória. Só que na nossa mente nós não conseguimos compreender. Por quê? Se a glória de Deus é a melhor e maior coisa que existe no universo, e Deus vive para a sua própria glória, Deus é a pessoa mais certa que existe em todo mundo, né? Então, o fato de Deus ser santo diz para nós que Deus é dedicado à sua própria glória, ok? E como a gente viu ali, as coisas que Deus não pode fazer não mostram a fraqueza de Deus. Descobri uma coisa que Deus não pode fazer e tal. Não, é porque isso mostra o caráter de quem Deus é, tá? Então Deus Ele é o centro de tudo. A glória de Deus é o centro de tudo que Deus faz. Os propósitos, as realizações. Então Deus criou todas as coisas na terra, no céu, no universo. Os anjos estão agora ao redor do seu trono. Então tudo isso foi criado para a sua glória, tá? Então Deus criou para que nós glorificássemos o seu nome.
Então, tá. Vamos lá. Muitas pessoas ficam ofendidas quando a gente fala, a Bíblia diz, mas quando a gente vai abordar o tema que, imagina, Deus envia pecadores para serem condenados ao inferno. Aí geralmente as pessoas ficam mal, né, e ficam ofendidas, né, entender o amor de Deus, como que Deus não trata isso com bondade, com misericórdia. Mas o que a gente precisa entender é que o propósito da condenação, assim como o propósito da salvação, é que Deus seja glorificado. Ok? Então, não importa para onde você vai, se é para o andar de baixo ou para o andar de cima, Deus vai ser glorificado. Queria que você abrisse no livro aí de Naum. Lembrei dessa passagem, eu coloquei aqui hoje de manhã. Nunca vi alguém pregando Naum. Naum, na 2, Naum 2, 1, versículo 2. Um livro para indicar, talvez eu vou usar alguns trechos dele semana que vem, é Cristianismo Puro e Simples, é isso? C.S. Lewis. Então, Naum, capítulo 1, versículo 2, diz assim: o Senhor, Deus, é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira de seus pés. Eu tenho um amigo que ele quando a gente fala um pouco de escatologia, de Apocalipse e tal, ele acredita até algumas coisas, mas ele acha, ele já soltou isso para mim, ele acha que Deus, que é uma pegadinha de Deus. É como se Deus, não, vou condenar vocês. E aí chegasse, não vai não, vem todo mundo aqui, não vou. Como se Deus fosse salvar toda a humanidade, tá? Mas isso vai contra quem Deus é. Ok? Então vamos lá. É difícil pensar, né? Mas Deus criou todas as coisas, certo? Sim. A Bíblia diz que existiu o quê? Um inferno hoje, certo? Quem criou o fogo do inferno? Eu? Então vamos lá. O inferno não é um fogo do diabo. Lá no inferno tem um fogo que é da ira de Deus. Então Deus, ele é glorificado na operação da sua justiça em enviar pecadores para o inferno, assim como Deus é glorificado quando os pecadores são justificados também, por meio da obra de Cristo. Então, Deus ser um Deus santo, mas ele também é um Deus dedicado para a sua própria glória. Então, não existe outro bem maior no universo do que a glória de Deus, tá? O fato, que eu sei que é nesse ponto que é meio complicado, de Deus nos salvar para a sua própria glória e condenar pessoas para o inferno também, não deveria de nos escandalizar, deveria de gerar em nós arrependimento. Porque o nosso coração, ele está centrado no homem e não na glória de Deus. Nós pensamos sempre no homem, coitadinho, mas nós não pensamos na ofensa que o nosso pecado é diante de Deus. Então, outro aspecto de Deus é a justiça e a retidão dele. A justiça e a retidão nos mostra que Deus, ele sempre tem um padrão. Deus é justo. E a gente precisa definir o que é justiça.
Porque justiça não é o que a sociedade define, não é o que nós definimos, não é o que as pessoas falam na mídia. Esse não é o padrão de justiça. A justiça bíblica tem a ver com colocar as suas coisas no devido lugar, colocar no lugar correto. Porém, a justiça do mundo vai falar para nós, ela vai dizer que não existe um padrão correto. Ela vai falar que existe uma igualdade. Existe um padrão na cultura que é de igualdade, certo? Dá para pausar para eu falar de um negócio aqui? Não? Não? Não pode, né? É que tem uma... Não, deixa aqui. Não. Tô brincando não, eu ia falar mesmo. Bom. Não, vai. Quando a gente olha para a justiça de Deus, a gente vê um padrão. Deus não muda, não tem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Desde o princípio, Deus não muda. Existe um padrão correto diante de Deus sobre a sua justiça. Êxodo, capítulo 34. Versículo 7. Êxodo 34, 7, e depois nós vamos ler Provérbios 17, 15 também. Êxodo 34. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Provérbios 17, 15. Diz assim: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um contra o outro. Então, a respeito da justiça de Deus, nós estamos vendo que Deus é santo, justo, criador, né? Aí isso aqui vai nos levar a um dilema, assim. Então Deus é santo, separado do pecado. Ele é justo, mas ele também é um criador. Cara, Deus não deveria de salvar a gente. Ele deveria de nos condenar pelo nosso pecado. A gente deveria de ser condenado ao inferno. Como que Deus poderia mandar para o inferno se foi Ele que nos criou? A questão é que a palavra de Deus diz que o oleiro, ele tem o poder de pegar um vaso, que ele mesmo fez, né? E fazer o que ele quiser. Então Deus poderia enviar nossa vida para o inferno tranquilamente. E quando a gente não entende isso, a gente não vai entender a gravidade da justiça de Deus. Quando nós não entendemos a grandeza da soberania de Deus, a gente não entende que Deus é um Deus que tem direito sobre nós. E nós estamos tentando de alguma maneira cobrar isso. Deus, para que Ele faça aquilo, né, que nós acreditamos que Ele deveria de fazer. Então, quando nós não entendemos a soberania de Deus, a justiça de Deus, a gente quer dizer para Deus o que Deus deve fazer. Mas é o contrário. Deus, ele tem total poder, total soberania sobre as nossas vidas. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, esse é o primeiro passo do Evangelho para nós. O Evangelho que chega até nós, ele é um Evangelho distorcido. Então, mesmo você olhando para as Escrituras, a gente precisa olhar sobre a grandeza, soberania, o poder de Deus, para que a gente possa abraçar o Evangelho bíblico. Então, a Bíblia, ela tem como centro da sua mensagem o Evangelho. Mas a gente precisa entender essa mensagem. O que é o Evangelho para nós? Então, nós queremos gastar esses dias aqui falando sobre o Evangelho e nos aprofundando mais sobre quem Deus é,
sobre a criação de Deus, o propósito de Deus e onde que nós vamos parar nisso tudo. Então, eu queria falar mais um ponto essa noite ainda. Nós falamos um pouco sobre quem Deus é. Deus é santo, justo, criador. Eu queria falar agora de nós. Eu queria mostrar quem é o homem. Para isso, nós vamos ler mais uma carta, um trecho do livro de Romanos. Quem somos nós? Lê aí, Fábio. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Tá bom. O que está falando ali? Todos pecaram. Estão instituídos pelo poder de Deus. Quem pecou? Todos. Todos pecaram? Jesus disse para os seus discípulos que eles eram maus e eles sabiam dar boas coisas aos seus filhos. Quem dirá, Deus não daria o Espírito. Davi disse que em pecado ele foi concebido, e em pecado ele nasceu, em pecado sua mãe foi concebida. Eu esqueci o versículo. A Bíblia vai dizer que eu e você somos maus. Nós somos pecadores. Aqui a palavra todos no grego quer dizer todos. Todos. Não. Então vamos lá. Nuno, não, eu acho que eu sou bonzinho. Eu acho que eu não tenho pecado e tal. Sabe qual que é a sua diferença e a de um cara chamado Adolf Hitler? A diferença é que você não teve a mesma oportunidade que Hitler teve. Porque talvez você cometeria as mesmas atrocidades que Hitler cometeu. O mesmo pecado que estava em Hitler está em mim e em você. Se houvesse uma oportunidade, talvez você escolheria algo pior. Porque o homem é mau. O homem é pecador. Então, quem somos nós? Esses seres criados por Deus após a queda, após o pecado. A gente precisa olhar qual que é a condição humana, né? E nós vamos falar um pouco sobre a depravação total do homem agora. A parte que eu mais gosto. A gente precisa entender o que é esse negócio chamado pecado. Porque se a gente não entender, a gente não precisa do Evangelho. Se nós não compreendermos, não vemos que nós estamos nessa miséria chamada pecado, o Evangelho para nós não vai ter efeito nenhum. Ou vai ter um efeito retardado, alguma coisa do tipo. Nós precisamos entender que nós precisamos do Evangelho, da mensagem, né? Ainda que muitas pessoas vão dizer que o ser humano ele é fruto do ambiente que ele nasceu, né? Uma criança nasceu numa favela do Rio de Janeiro e ela ficou má porque ela cresceu naquele ambiente e tudo mais. Não é isso que a Bíblia diz. Entende? Então, a Bíblia fala que não existe uma bondade natural no homem, no ser humano. A bondade, na verdade, do ser humano é uma fachada. Então, é apenas um produto da esperteza humana. Quando ele vê que ele se dá mal, alguma maneira vantajosa, ele vai fingir de uma maneira que ele possa estar sendo mais amoroso, mais bondoso, mas no fundo é o pecado que habita na nossa veia. Então, vamos lá. A Bíblia vai dizer, depois de Gênesis 3, Gênesis 6, que é a história de Noé. Então, ali em Gênesis 6 até o versículo 8, vai dizer a história de Noé, e vai dizer que no tempo de Noé, ele era considerado um homem justo diante de Deus, né? Porque ele andava com Deus. Então a gente vê que as pessoas ao redor de Noé se corrompiam cada vez mais, certo? Cada vez mais. Elas abraçavam uma mentalidade contrária a Deus. E aí Deus separa Noé e a sua família ali
para uma obra, né? Deus dá uma direção. Então, como construir uma arca e tudo mais, para que Deus enviasse o dilúvio ali e matasse todo mundo, né? Então, aqueles que viviam no tempo de Noé, menos Noé e a sua família, certo? Então, Deus elimina toda a humanidade nesse tempo aqui, no tempo de Noé, por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano. Porém, o fato de Deus eliminar 99,99999% da humanidade aqui, por causa da maldade, não quer dizer que os miserávelzinhos que sobraram ali, aquele que foi salvo, resgatado, é constituído apenas de pessoas intrinsecamente boas. Entende? Que tem, não, agora a família de Noé é santos andando na terra, ok? Porque a natureza pecaminosa existia na vida de Noé e da sua família. Como, Nuno? Abre aí, Gênesis 8, versículo 21. Vamos ver o que Deus está falando ali. Opa, eu tenho que abrir também. Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor, quando Noé saiu, ele fez um altar, né, sacrificou e tudo mais. Aí ele guardou o churrasco, né? Então, diz assim, versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o seu desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, vamos lá. O Noé saiu da arca ali e ele fez sacrifícios agradáveis a Deus. E esse cheiro desse sacrifício chegou até Deus, ou seja, Deus aceitou esse sacrifício. Era um cheiro suave. Então, Noé fez algo que agradou a Deus, ok? Mas, porém, entretanto, todavia, mesmo Deus sentindo aquele sacrifício, né, ele disse que ele não iria mais amaldiçoar a terra. Deus não iria promover um novo dilúvio, porque agora só iriam existir homens bons na terra, né? Então, ele disse que ele não vai mais amaldiçoar a terra por causa disso, porque agora a família de Noé era a família escolhida e tudo mais. Não. Ele disse que ele não vai mais amaldiçoar a terra, porque toda a humanidade é má. É isso que está escrito aqui. Desde a sua infância, ou seja, todo homem nasce mal. Todo ser humano nasce contaminado pelo pecado. Então, isso se refere a todos os homens da Bíblia que Deus chama de justo. São pessoas más, a não ser Jesus, tá? Todos os demais são contaminados pelo pecado e precisam de Deus para serem resgatados e justificados. Ok? Lucas, capítulo 11. Versículo 13. Lucas 11, 13. Eu já falei, mas vamos repetir. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, olha como Jesus era um líder legal, assim. Jesus está falando, ele não está falando para Maria Madalena. Jesus está falando com os discípulos dele. Ele está falando com os apóstolos. Jesus está falando com os homens que mais tarde iriam entregar os seus corpos para serem sacrificados pelo Evangelho, entregar a sua vida até a morte. Jesus vira para ele e fala: vocês são maus. Vocês não são bonzinhos.
Vocês não nasceram e foram criados em um ambiente longe do pecado. E agora, por causa disso, vocês são bonzinhos. Não, mas o meu filho nasceu na igreja e tal, e tal, e tal, e tal. E Jesus olha para o coração da humanidade e diz: o coração da humanidade é mau. Jeremias vai dizer isso, que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, e que ninguém pode conhecer as suas profundezas. Então, o coração da humanidade, o homem é mau. Então, nós precisamos entender que a humanidade é má, e que a maldade do homem é que ela estabelece a necessidade do evangelho. Então, o primeiro ponto aqui do homem é que o homem é mau, sem um pingo de bondade desde a sua infância. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí, quando a gente para e pensa assim: não, mas o homem ali caiu e tal, Eva, poxa vida, pecou, aí saíram. E aí a gente pensa assim: não, eles erraram e vão consertar, e tudo mais. E aí Eva e Adão têm um filho, tem outro filho. E aí o que acontece? O primeiro homicídio da humanidade. Um irmão mata o outro. Não, mas quem sabe, Aí os filhos dos homens descem, coabitam com as mulheres. Aí daqui a pouco o homem cria uma torre para chegar. Aí nós temos Sodoma e Gomorra. Então a maldade, o homem ele consegue assim, ele vai, isso aí, ele vai se aprimorando, Então a gente precisa entender. Não, Nuno, mas eu sou bonzinho, meu amigo. Vamos lá que a gente está começando sua aula. Então, as crianças, elas são um sinônimo para nós de inocência, não é? Porém, quando a gente vê pirraça, malcriação, isso são frutos de uma natureza pecaminosa. Ou você nunca viu uma mãe amamentando, de repente a criança tá com o dente lá. Daí a mãe, Aí a criança nunca mais tá com o dente. Se não for na mesma hora ainda. Então, existe uma natureza pecaminosa em nós. Então, a criança chora. Isso eu estou falando de crianças porque crianças para nós são inocentes, certo? Na nossa cabeça. Então, ela faz pirraça, Então, você pode ter certeza, se a criança, que ela chora, ela faz pirraça, se ela tivesse nela a força de um adulto, com certeza ela iria agredir seus pais por aquilo que ela gostaria de ter, ok? Para fazer a sua vontade. Então, o ser humano é mau, segundo ponto, mas também ele não tem em si mesmo uma capacidade de melhorar. Além dele ser mau na sua natureza, após a queda, ele não tem a mínima possibilidade de melhorar, de evoluir, de trabalhar na sua essência, para que ele mesmo venha melhorar. A única coisa que ele pode fazer é trocar pecados. Trocar pecados que talvez sejam moralmente maiores, por pecados que ele acha moralmente menores. Então nós somos conhecidos aí pelo mundo afora como administradores de pecados. Não, esse pecado aqui, se meus irmãos souberem, mas é que eu tenho os outros, ok? Por exemplo, o pecado da imoralidade, eu posso trocar por um pecado de orgulho, Então, não quer dizer que a pessoa é boa. Ela faz uma troca. Não, esse pecado eu não vou ter mais. Mas esse aqui, eu acho que não é tão errado, ok? Então, ela se torna um pouco esperta. Ela administra os seus pecados ali. Mas ela mesmo, em si mesmo, não tem uma autocapacidade de se tornar boa. Pelo ser humano mesmo. E tudo isso tem a ver com o Evangelho. Porque a primeira menção dos Evangelhos, a primeira palavra que aparece para nós nos Evangelhos é o arrependimento. Marcos, capítulo 1, versículo 15. O que está acontecendo aqui?
Jesus começa a pregar. Marcos capítulo 1, versículo 15. E aí Jesus começa a pregar logo depois de João Batista. E ele diz assim, 1, versículo 15. Ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ué, mas Jesus, um homem judeu, estava em Jerusalém, pregando para os israelitas, os judeus da época ali, que são descendentes de Abraão, que são da promessa. E Jesus está mandando eles arrependerem e crer no Evangelho. Jesus está pregando aqui logo após João Batista ter sido preso. E qual que era a mensagem de João? Bem simples, né? Arrependimento. E aí vem Jesus. Agora é Jesus, é o Filho de Deus. Vai trazer uma palavra melhorzinha para aquecer o nosso coração e tudo mais. Porque João pregava sobre arrependimento. Vem Jesus pregando o Evangelho logo após João. Então, ele não abandona nada daquilo que João tinha falado. E ele começa a pregar outra coisa. Não, ele vem e fala assim: vocês precisam se arrepender e crer nessa boa notícia. Ok? Então Jesus pregava mais ou menos assim: completou-se o reino, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que a gente possa crer no Evangelho, nós devemos de abraçar a mensagem do arrependimento. É claro isso. Então a mensagem de arrependimento tem a ver de mudar a nossa mente, mudar a nossa opinião, mudar de como nós somos, mudar de nós mesmos. Arrependimento não é quando eu tenho as minhas emoções afetadas, e aí eu choro, e eu tenho um remorso dentro de mim. Arrependimento não é isso. Arrependimento fala de uma mudança. Eu estava indo por um caminho e eu decidi ir para outro caminho. Arrependimento é sobre isso. Não é sobre lágrimas, ainda que a gente possa ter algum tipo de emoção, mas o arrependimento fala sobre isso. Então, muitas vezes nós pensamos assim: cara, eu não sou tão mal assim como não está falando ali. Eu acho que até sou meio bonzinho. A mensagem do Evangelho diz para nós que para que nós possamos crer nas boas novas de Cristo, nós precisamos acreditar nas más notícias que nós recebemos. Para a gente crer na boa notícia, nós precisamos acreditar na má notícia, de quanto nós somos maus. Então Deus mostra nas Escrituras essa maldade, para que quando nós compreendemos essa maldade, nós possamos abraçar esse arrependimento, e esse arrependimento possa mudar a nossa mente, né? Mudar a nossa opinião, aquilo que nós achamos que nós estamos certos e tudo mais. Então não tem a ver só com mudar a nossa opinião, tem a ver com abraçar a opinião de Deus ao nosso respeito. E a opinião de Deus ao nosso respeito não é que a gente precisa de um conserto, não é que a gente precisa de um retoque. A opinião de Deus sobre nós é que nós estamos totalmente falidos. A opinião de Deus sobre nós é que nós somos um caso perdido. E não tem nada em mim, nada em você que possa ser aproveitado dessa natureza pecaminosa. Nem mesmo as nossas tentativas da bondade humana, que não é bondade, disfarçada. Ok? Vamos ler um texto bem legal? Isaías 64. Abre aí, Pedro. Versículo 6. Só o versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Tinha que tirar as palavras todas aí, né? Pode colocar eles, né? Alguma coisa assim mesmo. Então Isaías está dizendo aqui que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus.
a gente precisa entender a gravidade desse texto aqui. Ele diz que, vamos lá, que as nossas obras mais justas, aquilo que a gente entende que é justiça, aquilo que a gente pode fazer como justiça, não são suficientes para agradar a Deus. Só que quando Isaías fala sobre trapo de imundícia, queria te explicar o que é um trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos que naquela época as mulheres usavam para cobrir o seu período menstrual. Vamos traduzir agora aqui. Isaías está dizendo que tudo aquilo que nós temos de bom, tudo aquilo que vem de nós mesmos, aquilo que nós queremos oferecer para Deus como bom, diante de Deus, é como se fosse Vocês sabem, né? Não precisa falar não, né? Está gravando. Mas que fosse isso aí. A religiosidade diz para nós que nós podemos conquistar Deus através das nossas obras. Mas o Evangelho diz que o único justo diante de Deus é Cristo. Então, para que a gente possa abraçar esse arrependimento, estar pronto para crer nesse Evangelho bíblico, nós precisamos abandonar as nossas obras mortas. A gente precisa abandonar qualquer noção que nós achamos que é a justiça própria, para que a justiça de Deus venha nos mostrar, ou venha nos guiar por toda a justiça, porque a nossa justiça diante de Deus fede. Então, a gente precisa crer nessa justiça que tem a ver com esse único homem justo chamado Jesus. Então, terceiro ponto, o homem é mau, ele não tem capacidade de melhorar a si mesmo. Isaías falou aqui agora, em 64. E ele consegue ir subindo. E o homem, ele é iludido. Nós pensamos que mesmo o homem sendo mau, ele não é tão mau assim. Mesmo nós fazemos... A gente faz umas coisinhas ruins, né? Quem não faz, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, melhorar essa maldade, né? Mas a Bíblia diz que não há nada que o homem possa fazer ou melhorar essa condição. Então, o que Deus diz para nós é que a nossa velha natureza, ela precisa morrer, ela precisa ser jogada fora, ela precisa ser morta nessa mensagem da cruz. Nós precisamos da cruz, mas nós achamos que há uma falsa esperança, que nós achamos que existe uma falsa esperança para nós. E é por isso que Deus envia a sua lei, que a Débora falou aqui esses dias. A lei de Deus não vem para nós para que de alguma forma agora a gente possa agradar a Deus. Deus não envia a sua lei para que a gente possa cumprir a sua lei. Não é isso. A lei de Deus vem, mas a gente não consegue obedecer à lei de Deus. E quando a gente se depara com essa incapacidade de não conseguir obedecer à lei de Deus, nós estamos preparados agora para reconhecer e receber o Evangelho. Porque toda a nossa esperança natural, ela é totalmente rechaçada pelo padrão divino da lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. A lei de Deus nos mostra que nós precisamos dele, que nós não conseguimos cumprir a sua lei. Então, o homem é mau, ele não tem capacidade. Que mensagem legal para uma terça-feira fria. Ele não tem capacidade de melhorar a si mesmo. Ele é iludido. E em quarto e último ponto, ele é religioso. O homem é tão mau, que ele pega agora as leis de Deus, que veio para mostrar o quão nós somos, e ele usa esse conhecimento agora para oprimir as pessoas. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. E por isso a gente pega essas leis de Deus e a gente cria as nossas próprias leis em cima da lei de Deus. E agora a gente consegue ter um tipo de lei que a gente consegue cumprir. Vocês estão me entendendo?
a gente tem a lei de Deus. Essa lei aqui não. Mas vamos criar as nossas leis, porque essa, quem sabe, a gente consegue cumprir. E a gente tem a lei dos crentes, dos evangélicos, dos pentecostal, dos tradicional. Por quê? Porque é um conjunto de regras que nós colocamos para as pessoas, que agora sim, não pode ter TV na tua casa, né? Tem que vir de calça para a igreja. Não, eu não ia mais falar, não fala mais nada não. Então, é esse tipo de religiosidade que o homem cria para oprimir as pessoas. Não chega nem perto da santidade de Deus. Mas o homem pega a lei de Deus e transforma ela nas suas leis próprias, porque essa ele consegue cumprir. Então, nós tomamos o conhecimento da lei e usamos um propósito totalmente errado. Só que o propósito de Deus sempre foi que nós chegássemos à conclusão que nós precisamos dele, que nós precisamos da sua graça, que nós precisamos da sua bondade. E é por isso que ele entrega a lei para nós, para nos tirar da nossa ilusão, para nos tirar do nosso sono, para nós sermos confrontados pela sua lei, para nós sermos despertados, para que a gente possa abraçar a mensagem do Evangelho. Mas nós pegamos a lei e nós transformamos em uma religião. Então, regras religiosas são apenas para justificar a si próprio. O Evangelho é a nossa justiça. Não, o Evangelho não é a nossa justiça, mas é a justiça perfeita de Cristo. Então, quando o homem ele pega as leis de Deus e ele transforma, ele já viu que ele não conseguiu cumprir a lei de Deus, e ele transforma em outras leis, é mais um passo da maldade do ser humano, porque ele usa a lei de Deus para oprimir as pessoas. Então, o Evangelho veio para nós mostrar a nossa necessidade de arrependimento, a nossa necessidade de buscar quem Deus é, quem nós somos, e a nossa necessidade de arrependimento. Mas o Evangelho só vai ser uma boa notícia para mim e para você, se nós descobrirmos que nós precisamos, que nós somos quem nós somos. Por isso que nós estamos falando, mostrando aqui quem nós somos, quem Deus é, ainda que quem Deus é, nós precisamos falar muito mais ainda. Porque eu acho que muitas vezes, quando nós falamos sobre Deus, muita coisa fica vago ainda assim na nossa mente, assim. Cara, mas Deus, ele não... Será que Deus tem mesmo todo o poder? Será que Ele poderia mesmo fazer que eu fizesse? Não, Deus me criou para que eu viva a minha vida de qualquer maneira, e eu possa fazer escolhas e tudo mais. Então, o Evangelho, ele vem para nós mostrar essa necessidade. Ele é uma boa notícia, mas ele só vai ser uma boa notícia para mim e para você, se nós estivermos precisando dessa boa notícia. Agora que a Fábio pegou o celular, eu vou acabar. Bom, eu vou encerrar por aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, não cale-se para sempre. Mas na semana que vem a gente vai disponibilizar já as apostilas. Talvez... Não? Não é depois? Desculpa, não é semana que vem, só na outra duas. O pessoal que vai batizar. Então a gente quer aprofundar. Hoje a gente foi a primeira aula para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre a questão da pecaminosidade e da depravação total do homem. E aí na semana que vem nós vamos falar um pouco mais agora da obra de Cristo, o porquê da obra de Cristo, qual que é o tamanho da obra de Cristo e por que Jesus nos salvou e qual que é o seu plano para tudo isso. Amém?